Tenho sido fotografado pela maior parte de 30 anos. Muitas das pessoas me chamam da lei de Deus. Ao menos sou um fotógrafo bem-sucedido. Acho que fui meramente sortudo, mas tive a vontade de caminhar uma milha extra, esperar o momento exato para conseguir uma foto que ninguém mais conseguisse. Quando a Índia começou a celebrar seu 50º aniversário como um país livre, eu vi a ocasião da minha grande oportunidade. Eu viajaria através do país e capturaria fotos campeões, enquanto a nação celebrava. Bom, eu realmente viajei e tirei muitas fotos, mas nenhuma delas ficaram do jeito que eu esperava. A primeira vez que vi, nada do que havia ouvido tinha me preparado porque acabou sendo. Ou esta jovem, somente com energia comparava a sua recusa de desperdiçar palavras, mas foi aqui que parei e observei em vez de apenas focalizar com as lentes. Chitrakoot, de acordo com o épico Rataman, foi o lugar aonde o Sr. Rama estabeleceu sua primeira moradia, depois de abdicar seu reino e se retirar de uma vida no exílio na floresta. Conduziu-me a uma caverna na encosta da montanha. O intelectual contou-me a história de como todo o rio sagrado da Índia vinha a Chitrakoot para saudar Rama. O Godavari, no entretanto, estava proibido de vir, mas mesmo assim vinha, apropriando-se do caminho subterrâneo deste plato de Deccan. O riacho é chamado Godavari. O riacho escondido de Godavari desaparece misteriosamente assim que deixa a caverna. O que é compreensível, porque o céu aberto faz o platô Malua uma terra de poeira, rocha e calor extremo. Aqui a água é central na vida das pessoas, especialmente mulheres ricas. Na Índia rural, o manejo de recursos hídricos é domínio exclusivo das mulheres. Especialmente, isso significa percorrer várias milhas para conseguir água. Recentemente, um aparelho simples alterou esse padrão radicalmente: a bomba manual. Vilas em Bangar agora são orgulhosas propriedades da bomba manual instalada pelo Comitê do Estado. Há vantagens óbvias de ter uma fonte cativa de água dentro do perímetro da vida, dentro das quais o fato de que as mulheres passam a evitar as jornadas diárias. Mas há um grande problema. Bombas manuais tendem a quebrar, especialmente no verão. E os comitês de águas encontram grande dificuldade na manutenção. Felizmente, as mulheres de Bangar estão sempre disponíveis, na condição de gerentes tradicionais da água na região. Elas se aperfeiçoaram no conserto de bomba manual. Isso aumentou suas responsabilidades, mas também lhe deu um novo e inesperado poder. Aqui em Bangar, casta, preconceito e noção de superioridade masculina são quase artigos de fé. Mas tal situação está mudando. Para Savitri, da vila Choti Mariam, aprender a consertar bombas manuais foi um ato de libertação. Tendo chegado a esta vila como uma criança noiva, ela, como seu marido e sua família,
trabalhavam como servidores cativos. Vivendo à sombra da família mais rica e poderosa da vila, Savitri decidiu um dia libertar-se. Mas a liberdade veio com um preço. Seu marido era tímido demais para seguir seu exemplo. Savitri então teve que sustentar sua própria e seus filhos sozinha, mas isso não a impediu de assistir os 56 camponeses que confiaram nela. Hoje, o povo da vila, que antes a insultava, busca sua ajuda em razão da sua habilidade em gerenciamento de recursos hídricos. Savitri não é um caso isolado. Há cerca de 50 outras como ela na região, como Chandravati ou Kapapro. Num lugar como Bangar, uma jovem tentando tornar-se mecânica não é uma mera curiosidade, é uma ameaça. Quando Chandravati obteve educação e aprendeu a consertar bombas manuais, seu marido resistiu com toda a sua força, mas sua resistência apenas aumentou sua convicção. O marido de Chandravati é hoje um homem transformado, orgulhando-se do fato do bem-estar de toda sua vila vizinha, dependente de uma grande escala de sua mulher. Em Chandravati, Savitri e todas as outras que asseguram o milagre diário da sobrevivência em Bangar, vejo uma liberdade fresca, a liberdade daqueles que descobriram o poder da mudança em suas próprias vidas. Um poder conferido a elas pela simples convicção da educação básica e treinamento ao alcance. No dia seguinte, eu queria ver o lugar onde essa transformação pela tecnologia havia começado. Entretanto, eu entrava no centro do treinamento de Kabir, percebi que a maioria das mudanças nos aguardavam. Para onde seguiriam? Me perguntei. A meio subcontinente da distância em Kerala, no templo de Sarawati, a deusa do aprendizado, encontrei esta jovem atentamente observando seu filho a passar pelo Vidya Arampam, o rito de iniciação ao aprendizado. De sua própria maneira, ela também havia iniciado muitas pessoas ao aprendizado. Mas para contar sua história, tenho que falar mais sobre Kerala. Kerala emergiu do oceano quando um sábio divino atirou seu material de construção ao oceano para expandir o território indiano. Não surpreendeu o lugar seja conhecido como o país do próprio Deus. A expectativa de vida em Kerala é a mais alta na Índia. A taxa de mortalidade infantil é a mais baixa do país e a taxa de crescimento populacional está entre as menores entre os países de desenvolvimento. Li em algum lugar que a chave dessa conquista é a alfabetização. Aprender é mais do que 1 ou 2 degraus em Kerala. É um artigo de fé
Em nenhum outro lugar mais bem ilustrado do que na cidade de Kottayam, a primeira na Índia a alcançar 100% de alfabetização. Kottayam sempre foi candidata lógica a essa distinção. A cidade é anfitriã do primeiro jornal periódico em Kerala, da primeira imprensa do estado e do jornal mais lido do país. Em 1989, a administração decidiu atingir 100% de alfabetização. Em junho daquele ano, uma força-tarefa foi iniciada para identificar analfabetos. Voluntários que se mobilizavam para ensinar a ler e escrever frequentemente encontravam resistência, mas gradualmente conseguiram quebrá-la, e Kottayam parecia destiná-la a alcançar seus objetivos. Há somente 3 dias do prazo limite, um homem estava entre Kottayam e a alfabetização completa. Seu nome era Kottapam Arangatumale. Os esforços da alfabetização nada significava para ele. Ele estava aliviado de deixar o mundo e seguir seu rumo. Nada que os voluntários dissessem conseguiria quebrar a promessa que ele havia feito a si mesmo 40 anos antes. Quando ainda um menino de olhos brilhantes de 7 anos de idade, o velho Kutapam havia começado a ir à escola como todo mundo. Uma semana depois, ele foi às aulas como sempre e envolveu-se numa discussão com um colega de classe, um garoto de casta superior. O professor castigou Kutapam e deixou o outro aluno safar-se. Atirando seu material fora, enojado, Kutapam fugiu. Aquele dia, ele decidiu jamais voltar à escola. Permanecer analfabeto seria seu protesto perpétuo contra a injustiça e a discriminação. 40 anos depois, ele não vê motivo para mudar sua decisão. A obstinação de Kutapam era comparável à de seu professor voluntário, de 16 anos. Cada um ensinava um, era o lema da campanha da alfabetização. Mas o incansável Indulekha havia ido muito além do seu modesto alvo. Na volta da escola, cada dia, ele se sentaria com uma pessoa com o dobro da sua idade, compartilhando seus dons com elas. Horas antes do fim do prazo, a resistência de Kutapam foi vencida. Relutantemente, ele conseguiu ser ensinado a ler e a escrever. Kottapam tornou-se a estatística mais importante na história municipal de Kottayam e ficou sob holofote no dia 25 de junho de 1989, quando Kottayam se proclamou ao mundo como completamente alfabetizado. Hoje, Kutapam mora em sua vila nativa em Panduva, aonde ganha vida como escalador profissional de árvore para a colheita de coco. Kutapam parece agora cultivar o dom da alfabetização, a julgar pelo fato de como a compartilha com seu neto, apesar de parecer um pouco mais cedo. No templo Saraswati, a cerimônia da iniciação está acabando. Indulekha continuou a ensinar mais pessoas a ler e a escrever, como qualquer outro voluntário da campanha da alfabetização. Mas tem muito orgulho especial em seu sucesso na saga de Kutapam. Indulekha é muito parecido com as mulheres de Bangar. Seu idealismo se traduz em ação e resultados. Devo tê-la fotografado 1000 vezes,
e ainda assim esta pérola de mármore nunca deixou-me de fascinar. Às vezes penso o que o Taj Mahal representa para as pessoas como a comunidade Java de Agra. Eles odiavam a tarefa de processar peles e fazer produtos de couro, que lhes foi atribuída. Eles eram intocáveis, consignados a guetos da periferia da cidade. Seria um pouco consolo para eles saber que o exército do Império Mughal marchava com o produto de Java, redes, celas e botas. A rampa que levava mármore ao topo de Taj Mahal iniciava aqui. O estromo de animais de carga subindo a rampa era colhido aqui. Daí o seu nome, Gobar Chowk, ou a Praça do Estrume. Gobar Chowk era e continua sendo o lar dos Jatavs de Agra. Com o declínio do Império Mughal, cada casa de Gobar Chowk foi transformada numa pequena fábrica de sapatos para o consumo em massa. A escala dos negócios era pequena e todos os membros da família geralmente estavam envolvidos. Uma dessas famílias é a de David Kirandam, San. Quando criança, ele trabalhava nesses graus, ajudando seu pai na fabricação de sapatos. David Kirandam tinha um alto grau da consciência política, um senso de autonomia laboral. Ele conseguiu os treinamentos do Dr. Ambedkar, o arquiteto da Constituição Indiana e o campeão dos pobres. Todos os estados, Devkinandam levaria sapatos para Rinki Mandi, o mercado do atacado no centro de Agra. Andando pelas ruelas de Gobar Chowk, ele frequentemente se questionava se os Jatar algum dia tornariam-se mobilidade social para tornar-se empresários em vez de artesãos. Porque eram totalmente dependentes das vendas de Rinki Mandi. As cestas ainda vêm de Rinki Mandi, mas há 3 décadas Devkinandam identificou o problema. A deficiência real era no design. Devkinandam convenceu seu pai por meio de uma apresentação de design de sapatos e tecnologia de couro de baixa qualidade nas dependências da central de treinamento em Agra. Uma vez graduado, ninguém detinha Kinandam. Seu design de sapato ousado, chamegante e colorido em pouco tempo destacou a concorrência. Enquanto os negócios cresciam, Devkinandam construiu uma casa nova, magnífica, com o mesmo esmero que se tratava seus sapatos. Todos os dias, Devkinandam, logo ao voltar de Gobar Chowk, aonde seus pais, um lugar no fundo do seu ser, ainda restam traços de um pequeno garoto que caminhava pelas ruas com uma cesta de sapato na cabeça. Isso também lhe deu uma chance de visitar sua casa ancestral, separado do passado que ele cultiva e até a referência. É uma lembrança diária do qual longe ele foi nos últimos 20 anos. Sua fábrica é uma das maiores em Agra, e seus sapatos são de uma marca das mais conhecidas do mundo, como Bally e Florsheim. Descobri de que maneira alguma essa história de sucesso era um caso isolado, uma combinação de artesanato tradicional e espírito compreendedor, havia alcançado muitos outros da comunidade de Jatars, para a frente do comércio de couro da Índia. Devkinandam
Em breve terá minha idade. Nós dois somos filhos da Índia independente. E o que nos separa, no entretanto, é a maior parte do homem comum entre nós. Eu, filho do privilégio, permito-me desiludir-me com facilidade. Ele, em comparação, livrou-se da humildade e se imposta à sua história. Eu me ocupo tentando apoderar-me e definir de um sonho. Ele se ocupa em transformar um sonho em realidade. Quando cheguei em Tolônia, no Rajastão, o sol estava se pondo no grande deserto indiano. Durante 25 anos, as escolas noturnas têm estado no centro da educação nesta área. Fui informado de que esta é a vila do primeiro-ministro e esta jovem de 14 anos é a primeira-ministra do Bal Sansad, o Parlamento das Crianças. Há 1.500 crianças que frequentam as escolas noturnas da Tolônia e legaram Ram Kanea. Ela carrega essa responsabilidade pesada com naturalidade. Parte dessa naturalidade vem talvez do puro hábito. Desde que seu pai morreu, há alguns anos, ela, a filha mais velha, exerce a liderança da família. Rankania e várias outras garotas estavam empregadas na fábrica de carpete da vila. Mas Ramkaria percebeu que, apesar da fábrica de carpete lhe dar um emprego, elas não ofereciam um futuro. Uma vez que essas mãos delicadas cresçam e se tornem fortes, elas não mais moverão com rapidez a máquina de costura. Logo depois de tomar posse como primeira-ministra, Ram Kanea persuadiu as autoridades a treinar jovens de Murda para aprender a costurar. Privado da sua força cativa de trabalho, a fábrica de carpete hoje está fechada. Vendo Devkaram, lembrei-me dessas linhas de Shakespeare. A idade ranzinza e a juventude não podem viver juntas. A juventude é cheia de presença e a idade é cheia de cabelos. O bardo talvez tivesse mudado de ideia se tivesse conhecido Devkaram. Como ou por que problemas deve ter haver milhares de crianças por toda a Índia? Devkaram se moveu diretamente de uma fase de criança para uma fase adulta. A sua vila chamava Chargaon. Sempre teve problemas de água. A sua única solução foi construir uma caixa d'água. E aonde virá esse dinheiro? Quando Devkaram entrou nessa cena, como orador das crianças do parlamento, ele teve alguns problemas. Ele decidiu chamar a autoridade local para contribuir com uma parte do capital que eles precisavam. Muito confidente depois de ter encontrado suas habilidades políticas, Devkarandim convenceu o povo da vila de conseguir o resto do dinheiro. Com muita confidência, ele entrou em sua vila. Eu estava abismado de como as pessoas da sua idade o chamavam de Devkarandi, um termo muito de respeito. Usualmente, esse é um termo reservado para as pessoas mais adultas. आज लाइट खराब हो जाने सोलर लाइट
Ele fez sua carreira como orador do parlamento, com uma mão firme não para ele, mas para o primeiro-ministro e para os outros MPs. Esse era um negócio muito sério. Eu pensei que isso não seria um parlamento diferente das zombarias da escola ou em qualquer outro lugar do país. Eu não estaria mais errado. Oficiais e professores do programa escolares da noite são puxados para o lapso da administração. Não pouco esses oradores que não haviam hesitado em apontar o dedo para o honorável ministro da Educação. Claro que a sua negligência era o fato pelo qual o ministro da Educação não o sorputava como orador, principalmente quando ele fez uma oferta que não foi bem sucedida. Este é o segundo termo de Dirvikam como orador. Ele começou a juntar dinheiro para a caixa de água na sua vila nativa durante seu primeiro termo. Depois de um ano, conseguiu assegurar água para toda a vila. Se eu aprendi qualquer coisa durante minha viagem nesta Índia, este ano importante, foi o pouco que eu sabia sobre as mudanças que tinham ocorrido, particularmente no níveis da raiz da grama da sociedade. Agora eu realmente vejo o significado da liberdade. Isso vem aqui, a chance de conhecer pessoas, as quais têm um tipo de vida com uma celebração permanente do espírito humano. Eu estou muito agradecido a essas pessoas por terem permitido que eu tomasse conta de suas vidas e pudesse dividir com eles sua sabedoria, generosidade e coragem. Nessa divisão repousa a essência da liberdade que celebramos por esses anos passados.